Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo nessa noite, no livro de Salmos 73. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o culto da família, mas Deus deu uma palavra para mim nessa noite. Não hoje, né? Já deu desde o dia que eu vi que meu nome estava ali para pregar. Deus foi confirmando essa palavra durante a semana. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no seu coração, da mesma maneira que Deus falou, meu. Salmo de número 73, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos. Amém? Salmo 73 diz assim, a partir do verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em cavalos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercam, um colar vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Esses aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia continuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que ao longo de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Deus santo e poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós vemos esse salmo de Asaf aqui. Nós vemos que Asaf aqui, ele está como se fosse desabafando para Deus.
ele está aqui indignado nesse livro em que ele escreve. Ele está aqui dizendo que uma oração que ele faz, que ele está perturbado no seu coração. Ele estava num momento sem entender tudo o que estava acontecendo na vida dele. Por quê? Porque nós vemos que ele começa dizendo assim, que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ele vai dizer, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está dizendo, Deus é bom para com todos. Deus tem guardado todos, independente daqueles que é crente, que não é crente, daqueles que serve ou não serve. Deus tem permitido que o sol, a chuva chegasse a todos. E a indignação desse salmista, quando ele escreve isso, é que ele vai dizer que ele quase se desviou os seus pés. Ele vai dizer, quanto a mim, eu quase desviei os meus pés. Porque ele vai dizer que ele teve inveja dos ímpios. Ele começou agora, irmãos, a tirar o seu foco. Ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver que Deus não era só muitas vezes bom para o povo que estava o servindo, mas em que o ímpio, eles prosperavam todos os dias, em que o ímpio, eles alcançavam as suas coisas que eles queriam todo dia, e ele vai dizer que eles conseguiam as coisas fáceis. Dá para entender que ele diz que a vida do ímpio para ele estava sendo mais fácil. Ele mesmo, tão indignado, ele vai dizer, olha, eu lavei as minhas mãos na inocência em vão. Ele estava indignado, ele estava dizendo, tudo que eu estou fazendo parece que é em vão. Porque o ímpio lá fora, ele está fazendo tudo errado. Ele anda como ele quer. Ele usa as coisas como ele quer. Ele aproveita as coisas do mundo como ele quer. E parece que para ele está dando tudo certo. Agora, quanto a mim, não. Ele estava dizendo, parece que ele estava sendo esquecido. Parece que ele estava sendo abandonado. Parece que Deus não estava olhando para a situação dele. Porque ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. Ele começou a olhar a vida lá fora. Ele começou a ver como que o ímpio prosperava, como que o ímpio, ele vai dizer que o ímpio não tinha trabalhos como se fosse pesado, tudo estava dando certo para os ímpios, e ele não estava entendendo isso. Ele não estava compreendendo isso, isso perturbou-se o seu coração. E vamos trazer para a nossa vida, quantas vezes você mesmo já não disse isso? Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, estou indo para a igreja, estou buscando, e parece que está dando tudo errado. E tem um que está indo lá para a festa, para baile, está usando dinheiro lá com tudo, qualquer coisa errada, está se prostituindo, está andando errado, e parece que a vida dele é melhor que a minha. Ele estava dessa forma, evangelista Isaías. E muitas vezes nós também, com certeza, você já se perguntou, por que será que o ímpio prospera tanto? Por que será que parece que a vida do ímpio está indo de bem para melhor cada dia que se passa? E para nós parece que cada dia que se passa é mais difícil. Ele estava perturbado, ele vai dizer, eu fiquei perturbado, meu coração, a minha mente estava perturbada. Eu não estava conseguindo entender. E ele ficou com isso no seu coração. E isso causou mal ao coração dele. Começou a esfriar a fé dele. Segundo alguns historiadores, alguns pregadores também, conhecedores, vai dizer que ele era um levita da casa do Senhor. Asaf era como se fosse o regente da casa do Senhor. Ele ficava na direção ali dos levitas naquela época. E ele chegava, com certeza, ele preparava tudo, ele se preocupava com as coisas de Deus, ele se preocupava em organizar a casa de Deus, ele se preocupava como estava a casa de Deus,
ele tinha um compromisso com a obra de Deus, mas devido ao olhar dele para essas coisas, Asaf começou a se esfriar, começou a perder o foco, ele começou a perder a sua fé, e por isso o seu coração se encheu de dúvidas, o seu coração se encheu de inveja. Ele vai dizer que teve inveja dos ímpios, e começou ele mesmo vai dizer no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Olha o 3: porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a tirar o foco das coisas de Deus. Ele começou a olhar agora para o mundo. Ele começou a olhar agora para a vida das pessoas lá fora, como eles viviam. E ele vai dizer: faltou pouco para mim desviar, faltou pouco para eu escorregar os meus pés. Ele estava dizendo: eu já estava frio, eu já não sentia mais o primeiro amor como eu sentia no começo. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Quantas vezes nós estamos faltando um pouquinho para desviar os nossos passos? Quantas vezes nós estamos dessa maneira? No começo, Asaf era regente. No começo, Asaf se preocupava com as coisas de Deus. No começo, Asaf não trocava nada para estar no mundo. Mas passou o tempo, quando ele começou a olhar, ele já começou a trocar as coisas de fora. Já começou a deixar as coisas de Deus de ser prioridade. E Asaf agora estava esfriando. E quantas vezes nós estamos igual a Asaf? No começo nós batiza, nós prometemos, no começo nós estamos: olha, eu estou com o Senhor, pastor, eu estou na igreja, o que precisar, eu estou aí, e é isso, e aquilo. Mas vai passando o tempo, nós vamos desviando o nosso olhar, e de repente já vai desfocando, e nós estamos igual a Asaf, muitas vezes, quase escorregando nossos pés, quase desviando, faltando um pouquinho para nós desviar. Por quê? Porque daí nós já começamos a olhar para o mundo lá fora, começamos a olhar para os compromissos. É o meu trabalho, é a minha mãe, é o meu primo, é o meu filho, é a minha tia, é o tempo que está ruim, é isso, é aquilo. Aí já não conta, e não posso contar com você, não. Infelizmente não. Por quê? Porque já pôs outra prioridade. Eu tenho outra coisa para me fazer nesse dia, eu tenho outra coisa para me fazer nessa hora. E nós estamos quase se desviando igual a Asaf. Asaf, ele estava perturbado. Ele disse: eu comecei a olhar para fora, eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio, eu comecei a olhar para a vida do ímpio lá fora, e vi que o ímpio ele pode fazer o que ele quer, que está dando certo, que não acontece nada. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que muitas vezes isso acontece dentro da igreja. O que acontece dentro da igreja? Muitas vezes tem um que está fazendo tudo errado, pastor, e aí nós olhamos para a vida dele, e de repente nós olhamos: mas aquele irmão não faz nada certo, parece que está dando tudo certo para ele. E aí nós ficamos perturbados com aquilo, porque às vezes você está levando as coisas de Deus a sério, você está buscando as coisas de Deus, você está invocando o nome do Senhor, você está pagando um preço, mas aí você começa a olhar para a vida do irmão que está fazendo errado, você também começa a se desviar. Você também começa: mas por que o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, e está dando certo, eu também vou fazer. Aí você também vai para o mesmo caminho. Você vai se desviando aos poucos. E ele diz que aos poucos ele quase se desviou. Ele diz que ele ficou perturbado com essas coisas. Mas aí, irmãos, ele volta para a casa do Senhor. E ele diz assim: quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. No 16 ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. No versículo 17 ele vai entender: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. No 18 vai complementar assim: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lançaste em destruição.
Aí ele veio para a casa do Senhor, porque com certeza ele já estava afastando, não ia mais para a casa de Deus, até que um dia ele foi para o culto e ele ouviu a pregação, ele ouviu a palavra de Deus, para que ele viesse focar agora, não mais na vida dos ímpios, não mais na vida daqueles que têm andado errado, mas sim naquilo que Deus tem para ele, entendeu? Então nós temos que focar naquilo que Deus tem para nós. Ah, mas o irmão não faz, a irmã não faz. Faz você tem que ser diferente, você tem que ser de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, no dia de hoje, eu tenho ouvido muitas vezes por aí, por outros lugares também que eu tenho passado, as pessoas sempre têm olhado e dizem, você pergunta para uma pessoa, por que você não está indo mais na igreja? Por que você não está cultuando mais lá com o irmão, com a irmã? Ah, irmão, aquela igreja lá não dá não. Mas você não foi na outra? Fui aquela lá também. E aquela outra aí, eu falei, meu Deus, então, se uma igreja nenhuma é boa, meu Deus, então é você mesmo que é santo demais, aleluia. Ou é a pessoa que é santa demais, ou não tem igreja nenhuma para ela. Meu Deus. E a pessoa disse, irmãos, não, nenhuma dessas não me identifiquei. Por quê? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos muitos iriam sentir comichão nos seus ouvidos, querendo arrumar pregadores daquilo que agradasse a sua carne. Hoje você tem várias igrejas para você procurar. Você tem várias. Se você vai numa que prega a verdade, não gosto porque o irmão toca muito da minha ferida, tem uma que vai passar só docinho lá em você. Tem uma que vai dar só rosa, tem uma que vai dar só presentinho. Mas naquele grande dia, se você não tiver com a ferida fechada, com a ferida cicatrizada, não vai entrar no reino do céu. Então é melhor nós estar no lugar que Deus ele toca na ferida, mas ele cura, porque ele diz que ele mesmo fere, ele mesmo sara. Aleluia! Ele mesmo fere, ele mesmo sara. Então é melhor nós estar na casa de Deus, onde Ele mesmo fala, Ele mesmo cura, mas que nós vamos morar com Ele, do que nós estamos por aí, muitas vezes recebendo um abraço, aplauso, e naquele grande dia nós ficar aí com um abraço e com os aplausos. Aí ele agora ele está ali perturbado, mas ele vai dizer, agora sim eu entendi o fim deles. Eu quase me desviei, mas agora quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi que o fim deles pode até parecer que está dando certo. Aí ele entendeu, mas no final vai dar errado. Então está parecendo que as coisas estão dando certo. O povo que está vivendo sem Deus está tudo vivendo da maneira que quer. Faz o que quer. Se quer se prostituir, se prostitui. Se quer beber, bebe. Se quer fumar maconha, fuma. Cheirar cocaína, cheira. Se quer trair, eles traem. Se quer fazer o que eles quiserem, eles fazem. Deus não está impedindo ninguém. Mas naquele grande dia, Asaf pôde entender e dizer, certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Ou seja, Asaf estava dizendo, eles estão em lugares escorregadios, a qualquer momento eles vão escorregar. O fim vai chegar, irmãos, tanto para eles quanto para nós, tanto para o ímpio quanto para os servos de Deus. Tudo isso que Asaf estava olhando, ele entendeu que tudo isso é passageiro. Que o mais importante, Asaf entendeu, era estar perante Deus. O próprio Salomão vai dizer, tudo é vaidade. Salomão ele vai escrever ali, ele vai dizer, olha, que ele conquistou carros, que ele conquistou joias, pratas, plantou jardim, plantou árvores, que ele teve cantores, cantoras, servos e servas. Ele vai dizer que ele teve muitas coisas. Aí ele vai dizer, mas tudo isso é vaidade. Ele vai dizer, de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque nós andamos ansiosos pelas coisas de fora. E Asaf também, com certeza, ele estava ansioso, querendo conquistar algumas coisas. Porque ele estava com inveja da prosperidade do ímpio. Então ele estava querendo alguma coisa na vida dele. E ele viu que o ímpio estava conseguindo tudo fácil. E ele lavando as suas mãos na inocência, ele vai dizer, em vão lavei minhas mãos na inocência, em vão eu estou servindo a Deus. Porque parece que não está acontecendo nada na minha vida.
Parece que não está mudando nada na minha vida. Parece que não está resolvendo eu ir para a igreja. Parece que não está resolvendo eu ser dirigente do grupo de louvor. Parece que não está sendo tudo o que está acontecendo. Parece que é em vão, ele estava dizendo. Parece que não está mudando nada. Porque ele começou a olhar para fora. O mal do homem de Deus, da mulher de Deus, é quando ele começa a desviar o seu olho para fora. Quando ele começa a ver as coisas lá fora e desejar. Ele olhou e teve inveja. Ele desejou. Nós vemos o filho pródigo. Quando ele nasce, desde criança, com certeza, estava tudo bem na sua casa. Estava tudo bem com o seu pai, com a sua família. Estava tudo bem. Mas o problema da vida dele foi quando ele começou a crescer. Quando ele cresceu e ele viu lá fora, desejou no seu coração, ele disse: já sou grandinho demais. Muitas vezes o problema do homem de Deus, da mulher que está na casa de Deus, é quando ele cresce. Quando ele cresce na sua vida material aqui fora. Quando ele cresce nas coisas aqui fora. Por quê? Porque aí quando ele cresce, ele sai sem direção muitas das vezes. O filho, ele saiu de casa. Se o filho saísse para casar, se o filho saísse para ter uma vida digna na presença de Deus, tudo bem. Mas o problema do filho pródigo, Diácono John, foi sair sem direção da casa do pai. O problema, irmãos, foi sair sem direção. E quantas pessoas têm adquirido as coisas que Deus tem dado, têm tomado posse e têm saído sem direção. E ele agora pega ali, ele saiu rico da casa do pai. Ele não saiu com o bolso vazio. Ele saiu com dinheiro, com a sua parte. Ele saiu carregando dinheiro. Mas o problema dele foi sair sem direção. Quando nós saímos sem direção de Deus, irmãos, pode ter certeza, você pode até sair daqui com o bolso cheio de dinheiro. Você pode até sair daqui com casa, com carro. Você pode até sair daqui com tudo que você conquistou. Mas quando você sai da casa do pai sem direção, vai perder tudo. O que levou o filho a perder tudo foi sair sem direção. O que levou o filho pródigo a sair e perder tudo foi ele sair sem direção, sem o foco, sem estar na direção de Deus. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer na direção de Deus. Temos que fazer na direção de Deus. Porque quando nós estamos na direção de Deus, Deus ele vai nos guardar. Deus ele vai nos proteger. Deus ele vai abençoar. Deus ele vai se encarregar de abençoar a nossa vida. E aqui nós vemos que Asaf, depois que ele entende agora que ele estava se desviando, que ele estava se perdendo por ficar olhando para a prosperidade do ímpio, ele desejou no seu coração, ele disse que ele teve inveja, e isso esfriou o coração dele. E isso esfriou o coração dele, porque é bem verdade, nós que muitas vezes vivemos aí fora, quando nós estamos muitas vezes nas escolas, você que faz faculdade, você que trabalha, às vezes você está lá e você vê, nossa, por que aquela moça recebeu uma promoção? Por que aquele moço recebeu uma promoção? Porque para ele parece mais fácil, para mim mais difícil. Nós também ficamos muitas vezes perturbados com isso. Às vezes nós não entendemos. Nós falamos: Senhor, mas eu sirvo ao Senhor. Senhor, mas eu me dedico ao Senhor. Por que não é eu? A gente fica desse jeito muitas vezes. Asaf estava assim, ele ficou completamente perturbado, completamente indignado. Ele não estava querendo aceitar aquilo que estava acontecendo com ele. Até que ele foi orar a Deus. Algo estava tirando a paz dele. Esse algo estava tirando a sua paz de estar com Deus, a sua comunhão com Deus. Então não deixa nada dessa terra tirar a comunhão de você com Deus. Não deixa nada colocar intriga no teu coração. Não deixa nada tampar aquilo que é lugar de Deus no seu coração.
Porque o que Satanás ele quer fazer é isso, colocar no seu coração que Deus não vai fazer na sua vida, que vai fazer na vida de todo mundo, menos na sua. Asaf estava dessa maneira. Deus está fazendo na vida de todo mundo, menos na minha. Meu Deus. Mas aí ele vai entender. E no versículo 28, ele pode complementar e dizer: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Agora Asaf, ele está ali completamente entendido de que ele estava olhando para o lado errado, estava olhando para a direção errada, ele estava focando naquilo que era de fora e errado. Aí ele vai dizer: eu entendi que o bom para mim é aproximar de Deus. O bom para você, o bom para a sua família, o bom para a sua casa é você se aproximar de Deus. Se aproxima de Deus. Tem algo que coloca no nosso coração muitas vezes que quer nos afastar de Deus. E isso estava afastando Asaf de Deus. E ele disse: bom para mim, mas para mim bom é aproximar de Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Ele estava dizendo aqui, nessa oração, com certeza, ele estava relembrando o tempo que ele fazia na obra de Deus. Ele estava dizendo: bom para mim é aproximar de Deus. Por quê? Porque ele já tinha uma experiência com Deus. Ele já teve um compromisso maior com Deus. E ele viu que quando ele começou a olhar para fora, ele começou a esfriar, começou a se desviar. E aí ele estava dizendo: bom para mim é aproximar de Deus. Porque ele estava dizendo: meu Deus, eu já fui mais crente. Você já pôde dizer isso para você? Você já foi mais crente do que hoje? Eu mesmo estava me lembrando ali, essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, falei: meu Deus, eu já fui muito mais crente do que hoje. Já fiz muita coisa, muito mais do que eu estou fazendo hoje. Hoje eu não estou fazendo nem um pouquinho, irmão, do que eu já fiz. Por quê? Porque a gente vai olhando para as coisas de fora, como Asaf, e essas coisas vai tomando o coração nosso, e a gente vai ocupando o lugar de Deus com muitas outras coisas. E a gente vai deixando as coisas de Deus, e nós ficamos igualzinho ele, quase desviado, ficamos quase saindo da presença de Deus, ficamos só pela misericórdia de Deus muitas vezes. E muitas vezes, quando nós fazemos uma coisinha para Deus, nós achamos que estamos fazendo o máximo, mas não estamos. Eu lembro quando tinha o culto no comecinho, lá no Dourado, eu saí do meu serviço, chegava às 5h30 em casa, não tinha nem carro, nem habilitação tínhamos. Pegava minha bicicletinha e ia lá para o Dourado, era longe, irmãos. Quando depois conseguiu a Kombi, aí mesmo assim, tinha vezes que eu ia na Kombi, tinha vezes que eu deixava as pessoas irem, e eu ia sozinho de bicicleta, na escuridão, não tinha nem luz no caminho de roça. E sabe o que eu fazia muitas vezes ainda, irmão? Saía de lá do culto, saía do serviço, ia para o culto, e saía do culto, já ia para o monte, chegava lá em casa, lá para as 3 horas da madrugada, 4 horas, era a noite inteira orando, era a noite inteira chorando, e não tinha carro, não tinha nem habilitação, não tinha nada. E aí, eu lembro das promessas que muitas vezes eu fiz para Deus. Eu falei: Senhor, se um dia o Senhor me dá um carro, se um dia o Senhor me dá uma moto, se um dia o Senhor me dá um serviço melhor, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu vou fazer. Aí, irmãos, nem no monte hoje vai tempo que eu não vou. Vai tempo. E às vezes tem um culto para ir ali lá, tem um carro para ir, eu não vou. Eu falo: mano, não tem vergonha. Infelizmente precisa voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar, não sei você. A Asaf também entendeu que ele precisava. Ele disse: para mim bom é aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E muitas das vezes, quase toda semana estava no monte orando. Quando ia lá sozinho, ia com outros irmãos de outras igrejas, ia longe, ia fazer visita. Já fiz muitas vezes lá, nós pegamos, eu e meu irmão lá, nós saímos, pegava ali as ruas, nós ia igual os testemunhos de Jeová, batia na porta da casa dos outros, pedia se podia deixar para falar.
E ali nós lia e Deus fazia a obra, irmãos. Deus fazia. Já fizemos muita coisa assim no culto. Eu sempre não gostava de falar isso, porque eu aprendi uma coisa. Eu lembro muito bem quando eu conversei com o pastor, e o pastor, lá no começo, nem batizado, eu acho que eu era. Acho que vai fazer mais de 13, 14 anos, né? Que tem muitas coisas que você não precisa falar para ninguém. É você e Deus. E eu já fiz tanta coisa, só eu e Deus, irmãos. Eu não vou nem falar aqui para você como que é, até meu particular com Deus. Mas como Deus me honrou. Como Deus tem me honrado. Deus seja louvado. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça para Deus. Porque Deus, Ele honra. Eu sou muito honrado por Deus, irmãos. Muito honrado por Deus. Tantas coisas que eu já fiz, não precisei postar na internet, não precisei falar para ninguém. Aí Deus sabe, e Deus tem me abençoado. E tudo que eu fiz não é nada do que Deus faz para a gente, né, gente? Alguém que ficava muitas das vezes ali na pracinha de casa, antes de ir para a igreja, ficava ali na pracinha de casa 24 horas, pode dizer assim. Viraram noites e noites ali vendendo drogas. Noites e noites. Minha mãe perturbada. Noites e noites. Eu morava só com meu pai nessa época. E tinha um culto lá perto de casa. E todas as vezes ficava lá com o bolso cheio de dó. Esperava acabar o culto e entrava lá com o pastor orar. O pastor levantava a mão lá no culto, eu caía lá endemoniado, lá na porta já. Eu e mais os colegas que estavam lá. Aí toda vez era isso. Até que um dia ela falou para mim uma palavra também que eu não esqueço até hoje. Ela falou para mim, ó, não adianta você esperar o culto acabar, você todas as vezes que você vem aqui a gente ora, o demônio sai, vai estar ali fora esperando você. Por quê? Porque eu ia lá com o bolso cheio de dó, ela orava para mim, eu caía ali endemoniado, o demônio saía, aí eu já saía ali, já voltava a rotina tudo de novo, só no outro dia. Mas aí um dia ela falou para mim isso também, ó, o dia que você tomar uma posição com Deus, Deus vai te libertar. E graças a Deus nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós vamos pegar essa palavra para o nosso coração. Saber que quando nós desviar o nosso olho das coisas de Deus, nós vamos nos enfraquecer. Eu não sei por que você está fraco. Eu não sei o que te deixou fraco, o que te deixou debilitado na casa de Deus. O que deixou você desanimado das coisas de Deus. Eu não sei para onde você tem direcionado o seu olhar. Eu não sei o que você tem ocupado no seu coração que tampou o lugar de Deus. Mas faça como as árvores. Bom para mim aproximar de Deus. Coloca isso na sua cabeça. O melhor para a tua vida é você aproximar de Deus. Independente de qualquer compromisso, independente de qualquer coisa. Se você pode fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Se você pode colocar Deus em primeiro lugar, coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloca Ele em primeiro lugar, coloca Ele como prioridade na sua vida. Você pode ter certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Mas quando eu coloco as outras coisas na frente de Deus, irmãos, daí pode esquecer de tudo. Porque Deus não divide a sua glória com meu Deus. Se você puder colocar Deus como prioridade na sua vida, faça isso. Faça isso. Coloca Deus como prioridade. Ah, mas não teve como. Daí Deus vai entender que não teve como. Porque tem coisas que não tem como mesmo. Tem coisas que não dá, não dá. Mas se dá, coloca Deus. Coloca Deus, que tudo Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Fique com essa palavra no seu coração nessa noite, que você vai entender isso. Que tudo, como Salomão também disse, é vaidade. Tudo passa, tudo é passageiro. Tudo que nós vamos, que você já tem, ou que você ainda vai conquistar, ou que você ainda vai adquirir algum dia, porque nós não sabemos o fim da nossa vida. Nós não sabemos nem se vamos chegar na nossa casa. Então tudo coloca a Deus. Fala, Deus, realmente eu tenho tirado e deixado o Senhor muitas vezes de lado. E por isso eu estou fraco na fé. Por isso está acontecendo todas essas coisas. Meu Deus. Já, às vezes nós não queremos mais orar, não queremos mais compromisso com nada. A primeira coisa que nós colocamos no nosso coração quando nós desviamos o nosso olhar é dizer, eu não quero fazer mais nada. Não ponha
mais para nada, por quê? Porque você já está focado nas outras coisas lá fora. Você já colocou tanta coisa no seu coração que Deus já perdeu o espaço do seu coração. Mas quando eu coloco, não, Deus é a prioridade. O que é? Não, mas eu vou. Não, o que dá para fazer? Eu quero fazer. Não. Agora, quando não tem, não adianta. Então, aproxima-se de Deus para que você não venha se desviar. Porque às vezes nós pensamos, o irmão que está lá fora no bar está desviado. Mas muitas vezes, quem está dentro da igreja está desviado. Está dentro da igreja não está desviado. Que isso, irmão? Irmão, tem gente que está dentro da igreja e muitas vezes vai estar desviado. Desviou do caminho do Senhor. Ele só está com o corpo na igreja. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Muitos me louvam, mas o coração está longe. Está longe. Então, às vezes nós estamos, é igual Asaf, quem sabe estava na casa do Senhor, depois disso tudo, ele já louvava, já exaltava, mas o coração dele estava perturbado, estava longe de Deus, o coração dele estava lá nas coisas do mundo lá fora. O louvor dele já não era mais o mesmo. O louvor dele, Deus já não recebia mais com gratidão. Ele estava ali agora aborrecido, ele estava chateado com Deus. Então é isso que acontece quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, quando nós deixamos as coisas do mundo. O culto parece que está chato, às vezes nós queremos ir embora, nós queremos sair logo da igreja, não vê a hora de chegar em casa. Por quê? Porque na nossa cabeça, muitas vezes, eu já pensei isso antes. Muitas vezes o culto para ser bom, às vezes nós achamos que o irmão tem que dar glória, o irmão tem que dar aleluia. Aí, se você for meditar quando Jesus pregava a palavra do Senhor, as pessoas queriam matar ele, Diácono John. As pessoas xingavam ele até de falar que Jesus estava endemoniado. E às vezes nós queremos que os irmãos nos elogiem, se não elogiar, não vou pregar mais. Jesus, irmãos, as pessoas, depois que eles terminavam muitas vezes o seu sermão, eles queriam matar ele. Meu Deus! Eles queriam acabar com a vida de Jesus, queriam jogar ele no precipício. Diziam que Jesus estava endemoniado. Se eles falavam isso do próprio Jesus, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Então, às vezes, a gente, como foi dito ontem, a nossa irmã Solanacá, às vezes a gente fica muito dodóinho, às vezes. Às vezes você não pode tocar em nós, né? Se falar alguma coisa, a gente já quer arrepiar o cabelo. É igual uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falou assim: você quer conhecer a ovelha do lobo? Dá uma varadinha nas costas dela. Se ela correr e ficar quietinha, ela é ovelha. Mas se ela reganhar os dentinhos, ela está um lobinho, ela tem que voltar a ser uma ovelhinha. E quantos estão assim, irmãos? Não quer varadinha não, só quer carinho só. Mas o verdadeiro pastor, ele anda com cajado. Ele dá a varadinha para a ovelha não pular e acertar. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus.